Olá, alunos! Nesse terceiro vídeo a gente vai tratar da terceira aula do nosso primeiro módulo, que falava das estratégias de comunicação. Então, assim, quais são as ferramentas práticas que a gente pode aplicar, né, dentro das empresas em que atuamos ou que somos proprietários, enfim, né, e como que a gente pode fazer isso? Primeiro de tudo, o texto lá que a gente tem nos diz a respeito de overloading de informação, e eu achei interessante esse termo, né? Atualmente, seja lá no grupo da família, no grupo da faculdade, no grupo do futebol, no grupo, sei lá, seja do partido político, a gente recebe muita informação. A gente está diariamente recebendo mensagem, recebendo vídeo, sendo bombardeado com anúncios, com empresas que estão querendo de alguma maneira se conectar com a gente. E com quais empresas que a gente acaba se conectando? Né? Com empresas que são claras e que são concisas, que passam mensagens simples. Né? Ninguém tem tempo, como diz o meme, sem tempo, né, irmão? Da gente ficar entendendo qual que é o propósito da tua empresa, qual que é o teu, sei lá, o teu lucro operacional, qual que é a tua missão, qual que é a tua história. Me passa uma mensagem clara, concisa, de uma forma didática, para eu tentar ver se eu me conecto com os teus valores, ou seja engraçada também, né? Claro, conciso, simples. Também sendo diferente, né? Principalmente se a gente está em Guarapuava, né? Olha, eu não vou ter tempo para ver essa mensagem que você me passar se ela não for diferente de todas que eu estou vendo, senão eu vou ver a referência nacional. O que você está falando aqui de Guarapuava? O que você é diferente dos outros? Né? Por isso é interessante, antes da gente passar essa mensagem, a gente fazer uma leitura, fazer um planejamento, né, desse cenário. Né? Então, entender assim, com qual é o público que eu estou me comunicando, qual que é a minha persona, né? Eu já falei isso no outro vídeo, mas assim, qual que é a faixa etária, qual que é o sexo, qual que é a classe social, o estado civil, quais são os valores, hábitos, costumes dessa pessoa, quais são os interesses dela, né? Para eu entender assim, qual que é o conteúdo que eu tenho que direcionar para esse perfil, para esse meu público-alvo, né? E aí eu poder direcionar toda essa minha mensagem de comunicação. Também é interessante eu perceber qual que é o canal mais efetivo, né? Se eu vou me conectar falando de mídias sociais pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, ou não de mídias sociais. Por exemplo, um cliente meu, ele tem um frigorífico no interior de Irati. A forma mais efetiva de ele estar conversando lá com os clientes e com os fornecedores deles é através de rádio, né? Olha, não adianta você inventar a moda, o pessoal lá ouve a rádio, faz a propaganda na rádio de uma forma diferente, que chame a atenção. É através do rádio que eles se comunicam, que eles se informam. Então não adianta a gente inventar. Então eu preciso, antes de tudo, planejamento, estratégia, né? Eu preciso entender qual é essa pessoa, o que ela quer ouvir, o que é interessante para ela, qual que é o canal mais efetivo para que eu possa chegar nessa pessoa, né? E aí a gente viu lá no conteúdo, a gente tem algumas ferramentas estratégicas e o texto nos traz algumas. Eu vou citar algumas que são citadas aí nesse texto. A primeira de todas é a promoção, né? E quando a gente fala de promoção, a gente não está falando necessariamente de baixar preço. Promoção vem justamente do verbo promover, então tornar mais evidente. E a gente vê que tem várias ferramentas, estratégias para a gente poder estar promovendo a nossa empresa, seja através de amostra grátis, cupons de desconto, diminuir a faixa de preço, né? Como que eu consigo tornar o meu produto mais evidente? Através, às vezes, de brindes, né? Como que eu consigo tornar ele mais exposto, fazer um PDV mais chamativo? Como que eu consigo fazer uma promoção para que ele seja mais chamativo, né? Não é só apenas baixar margem de preço. Outra que ele trata é forças de vendas. E aí, quando a gente fala de forças de vendas, outra estratégia de comunicação, ela está relacionada à exposição direta do meu produto. Seja, sei lá, numa feira, na feira lá dos produtores de vidro, dos criadores, dos produtores de ventilador, não sei, mas eu vou participar de uma feira específica do meu segmento ou através de convenções também desse meu grupo, né? Outra estratégia de comunicação são as relações públicas, né? Uma estratégia de comunicação que está relacionada a como eu me comunico com as pessoas sem necessariamente eu estar pagando para elas, né? Então eu posso fazer uma relação, criar uma relação com os meus clientes, então gerar conteúdo com esses clientes de modo que eles
torne a minha empresa mais conhecida, ou seja, também com os meus fornecedores. Então, vou usar toda a minha supply chain de fornecedores para poder fazer com que eles divulguem o meu produto, ou então vou fazer alguma ação com o governo. A gente está vendo em tempos de coronavírus aí, várias empresas que estão produzindo álcool em gel. Ó, a Brahma, estou fazendo propaganda deles. A Brahma está tirando o álcool da Brahma Zero e está produzindo álcool em gel, né? Claro, não deixa de ser uma ação de marketing, não vamos ser hipócritas, claro que é uma ação de marketing. Então ela está se comunicando com o governo, está fazendo uma relação pública e está sendo vista por causa disso, né? A mídia em geral, né? Então como que eu faço a Rede Sul de notícias, divulgar o meu canal aí, estudante de Guarapuava dá consultoria para clientes que querem sair da crise. Então eu estou utilizando a mídia para divulgar o meu serviço, né? No caso de vocês, uma alternativa, influencers. Então tem empresas que mandam aí, sabe, inbox, recebem a embalagem, abrem a embalagem, oh meu Deus, o que será que a Nike mandou para mim, né? Eu estou utilizando esses influencers para divulgar meu produto. Relação pública, outra estratégia de comunicação. E aí a gente tem também lá a propaganda como estratégia de comunicação, né? A gente tem a propaganda e a publicidade. A diferença entre propaganda e publicidade, vocês devem saber que a propaganda ela é paga, é uma mídia paga, né? Ela é muito diferente da publicidade. A relação pública é uma forma da gente fazer publicidade, né? Não necessariamente estou pagando o governo ou eu estou pagando essa influência. Se eu paguei, é propaganda. E quando a gente fala de propaganda, eu falo bastante isso para os meus clientes, que assim, na maioria das empresas que a gente atua, ou que a gente porventura seja dono, a gente não consegue fazer uma propaganda no Jornal Nacional ou no Fantástico 8 horas da noite no domingo, sabe? Quando o Tadeu Schmidt fala assim, olha, 30 segundos a gente volta, vai ser a propaganda da Natura, do Boticário, da Coca-Cola, da Brahma, do Itaú, né? A propaganda da minha empresa vai estar em outras esferas, mas não por causa disso a gente vai deixar de fazer propaganda. E o Textos nos traz alguns tipos de propagandas distintas. Por exemplo, eu posso fazer uma propaganda da minha marca, né, da Natura, ou de um produto específico da Natura, de um perfume específico da Natura. E falando em propaganda, não necessariamente um vídeo, pode ser um post no Instagram, não deixa de ser uma forma de propaganda, se eu vou impulsionar, né? Ou sobre o lançamento de uma nova linha de produtos estéticos, né? Uma propaganda de lançamento, ou uma propaganda de sustentação, que é quando eu só vou lembrando o meu cliente, olha, oi, tô aqui, né? Ninguém acorda cedo pensando, nossa, que vontade de comprar um jogo de xícara, como eu tô com vontade. Se a Havan não está lembrando, a Havan, o Mercado Móveis, qualquer loja não está lembrando a gente que eu vendo loja de xícara, ninguém vai lembrar dessa minha empresa, né? Então é uma propaganda de sustentação, né? Pode ser também uma propaganda cooperada, não sei, uma associação comercial faz a propaganda dos Uberes da cidade, né? Ou então a associação comercial faz uma propaganda do pessoal que produz cerveja artesanal. A gente tem um núcleo de cerveja artesanal em Guarapuava e a associação comercial faz uma propaganda cooperada. Então, se a gente aumentar o consumo de cerveja artesanal em Guarapuava, eu vou vender mais. Então, esse é um tipo de propaganda cooperada. Propaganda institucional, onde eu quero falar mais dos hábitos, quero falar mais dos valores da minha empresa. Ou outra forma de propaganda é uma propaganda comparativa, onde eu comparo lá que o Omo rende até 5 ou 6 vezes mais. O que é importante dessa aula é a gente lembrar que a gente precisa entender que a gente está num mundo de overload de informações e que a gente não vai conseguir falar com todas as pessoas 24 horas por dia. Por isso é importante entender quais são as pessoas que são o meu público-alvo, qual que é o perfil dessa pessoa, de que modo que eu devo me comunicar com ela e qual deve ser a minha mensagem. A partir disso eu entendo qual que é a minha estratégia, a minha ferramenta mais adaptável, mais efetiva, seja por promoção num PDV, ou seja por mídia social, ou seja por força de venda, ou seja por relações públicas, por uma propaganda paga, ok? O nosso desafio nessa aula, ele tratava o seguinte, ele falava lá que como profissional de marketing, você recebeu do cliente um briefing. A administração gosta de muito, principalmente publicitário também, gosta muito
de termos em inglês, né? Um briefing cuja proposta é organizar um show aberto para um público de uma marca, né? E aí ele pergunta para a gente assim, a partir dessas duas experiências, sinalize quais as estratégias de marketing foram utilizadas. Então a gente vê que na primeira experiência foi utilizado o buzz marketing, porque ele quer gerar um certo ruído, uma certa discussão na internet. Buzz marketing, né? Lembra do barulho da abelha, um certo ruído que gera uma discussão na internet. Isto é, os consumidores eles vão conversar na rede social sobre a campanha. Já na segunda experiência é utilizado as mídias sociais, né? A ferramenta que eles utilizam são as mídias sociais, porque através da votação o público vai poder escolher qual que vai ser a banda, né? Vai poder opinar sobre a banda, divulgando automaticamente, né? Através do algoritmo esse evento. Tá? E por que eles são estratégias de marketing direto? Porque são respostas diretas, né? Porque elas conversam direto com o cliente. Eu não preciso ter um intermediário, alguém que vá ainda, um terceiro que vá falar com o cliente. Eu, empresa, estou conversando direto com o cliente.